Olá pessoal, é um privilégio, uma honra ter você aqui no nosso canal que fala sobre saúde, que fala sobre comportamento. E hoje a gente vai falar sobre qual a melhor forma de medir o cortisol. Então, o cortisol é um hormônio que tem uma função muito importante no nosso corpo, que é fazer a gente despertar e ter energia para correr atrás, por exemplo, de um alimento, correr atrás do salário, da vida, ou seja, quando eu acordo eu tenho um pico de cortisol matinal, isso é muito importante para eu ter energia durante o dia. E quando eu perco essa capacidade de secretar esse cortisol, que a gente chama de índice CAR, ou seja, a liberação do cortisol ao acordar, eu começo a ter vários problemas de saúde. E quando essa curva de cortisol começa a ficar reta, eu começo a ter um envelhecimento muito acelerado. Então, se você não acredita que o estresse piora muito o envelhecimento, é só olhar, por exemplo, uma foto do Bolsonaro, por exemplo, antes da presidência e 3 anos e 4 anos depois. Ah, mas o Bolsonaro tomou uma facada. Então, olha para o Bill Clinton, antes e depois da presidência. Ele ficou, se eu não me engano, 8 anos na presidência. Então, uma foto dele antes e uma foto dele depois. Então, é impressionante como homens que são submetidos a uma carga muito importante de estresse, eles envelhecem rápido. E a melhor forma de evitar isso é tratando essa disfunção do eixo HPA, que não tem nada a ver com a suprarrenal. Tenho falado isso sistematicamente. E aí, qual o problema do cortisol no sangue? Então, a maioria dos kits que se propõem a dosar o cortisol, eles medem no sangue, eles medem o cortisol total. E eles usam um tipo de metodologia chamada anticorpo policlonal, que reage também com a cortisona. Então, na verdade, você pode ter um cortisol normal no sangue e ter falta de cortisol. Porque à medida que eu vou adoecendo, um fenômeno que acontece é um pouco do cortisol passa a virar cortisona, que é uma forma menos ativa do cortisol. Então, anticorpos policlonais não são indicados para isso. E, infelizmente, a maioria dos laboratórios utiliza esse anticorpo policlonal. Qual o melhor? O melhor é o anticorpo monoclonal. Mas mesmo assim, eu vou medir a fração do hormônio cortisol ligada à proteína que transporta o cortisol, chamada CBG, que é a Cortisol Binding Globulina, globulina ligadora do cortisol. Então, se eu tenho um anticorpo monoclonal, é bem melhor, porque ele não vai reagir com a cortisona. Mas mesmo assim, sofre influência, por exemplo, do anticoncepcional, que aumenta muito os níveis de cortisol e aprisiona o cortisol. Então, uma alternativa é a saliva. Na saliva, eu vou dosar a fração livre do cortisol, mas acontece a mesma coisa. Então, se eu uso um método um anticorpo policlonal, eu vou dosar também outros hormônios esteroides, principalmente a cortisona, na saliva. Ela reage com outras formas de hormônios que não é o cortisol. Então eu vou ter um falso cortisol normal. Então é importante eu dosar o quê? O cortisol livre, usando o anticorpo monoclonal também na saliva. Existe um método que é o método padrão ouro, que ele é uma sigla. Eu vou dar uma colada aqui, ó, é LC/MS-MS, que é uma técnica que não usa anticorpo. É a melhor forma de dosar o cortisol. Mas, infelizmente, essa forma não é utilizada de forma rotineira nos laboratórios. É mais para pesquisa. Então, a gente, infelizmente, não tem disponível essa técnica ainda. Mas isso é uma questão de tempo. Por quê? Porque a própria medicina ortodoxa já vem reconhecendo esse problema, que é um problema do estresse crônico, da máxima cobrança por resultado, onde aquela pessoa fica muito ansiosa, muito angustiada para acertar, para que dê tudo certo. E quando isso não acontece, ela passa a viver um turbilhão de emoções que sobrecarregam o sistema nervoso central.
e causa uma atrofia cerebral, principalmente a nível de sistema límbico, que é a parte de emoções e memória, e a própria região do cérebro responsável por liberar um hormônio, que é o hormônio liberador de corticotrofina, que vai estimular a produzir um outro hormônio na hipófise, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH. Então, no problema, na disfunção do eixo HPA, eu tenho um ACTH baixo, normal baixo. Por quê? Porque eu tenho baixa liberação de CRH. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter poucos hormônios, porque não tendo ACTH, não tem a entrada do colesterol dentro da célula. O maior estimulador para o colesterol ser usado na célula é o próprio ACTH. Então, a pessoa tem pouco hormônio esteroide, tem o colesterol normal ou às vezes até alto, e aí você ainda acaba tratando de uma forma onde você olha para o colesterol e não olha para o sistema como um todo. E aí, não olhando para o sistema como um todo, você acaba dando medicação para o colesterol, você dá outra medicação para o cansaço, e às vezes você trata porque o hipotireoidismo vem junto associado e o paciente até acaba piorando. Então, outra pista, se eu tenho pouco cortisol, é quando eu tomo medicamento para tireoide, para o hipotireoidismo, e eu me sinto pior. Eu pioro o cansaço, pioro a irritação, pioro aquela incapacidade de lidar com estresse, tudo me incomoda muito e eu às vezes explodo ou implodo. Todas essas coisas que eu sempre falo nos vídeos. Então é muito importante na hora de você dosar o cortisol salivar, procure métodos monoclonais. Por quê? Porque o policlonal ele é mais usado para o excesso de cortisol, para diagnosticar o excesso de cortisol. E o grande problema hoje da humanidade é uma doença que está muito incidente, muito frequente e totalmente negligenciada e muitas vezes até marginalizada, que é como se fosse assim, você não existe para mim. Então quando existe uma exclusão é assim, ó, isso não existe. Algumas pessoas acham que existe, outras pessoas acham que não existe. Então fica assim, ó, isso não existe. Fadiga adrenal, que não é um nome satisfatório para o problema, não existe. Isso aí é invenção, isso aí é coisa de médico que trabalha com medicina que não funciona. Então acaba tendo uma exclusão desse problema que é super comum e o paciente fica muito tempo, por décadas, cheio de sintoma, sem resolver o problema. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele pra gente, dá essa força, me dá essa moral, tô te pedindo com o coração aberto para que o nosso canal possa crescer cada vez mais e a gente possa ter energia, possa ter voz para atender o maior número de pessoas. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.